Oi para você que está me assistindo. A gente vai dar início à nossa segunda aula e nessa aula a gente vai iniciar o projeto do pavilhão de Barcelona. Mas para isso a gente precisa também entender como é que se dá aquela planta. Eu trouxe aqui um slide para a gente ver. Aqui, construção do pavilhão de Barcelona no Revit. Primeiro eu preciso entender o que é o BIM. O BIM nada mais é do que uma ferramenta de modelagem. A gente utiliza ele pelo fato de ele trazer o maior nível de informações do construto. Ou seja, a minha construção, quando eu terminar a minha modelagem, ele vai me dar, no caso para vocês, ele vai dar o maior número de informações possíveis que eu tenho a respeito dessa minha obra. Quantidade de material gasto, quantidade de área construída e N coisas. E qual é a função? Qual a função e para quem é feito o Revit? O Revit ele é uma ferramenta de modelagem 2D e 3D. A função dele é fornecer informações da construção, como eu já tinha dito sobre o BIM. E ele é utilizado por arquitetos, designers e engenheiros. Para detalhes a respeito da planta, tem esse site aqui. Se vocês quiserem acessar, eu vou deixar esse slide disponível para vocês baixarem aqui no link da descrição. Mas na atividade de vocês também tem esse mesmo link. Eu peguei da atividade de vocês. E agora a gente vai dar uma visualizada em algumas plantas que são disponibilizadas por este site. Aqui a gente tem a planta na escala 1:100, que no caso é a planta do pavilhão. Aqui a gente tem detalhes como se fosse uma piscina. Aqui é outra piscina, porém aqui tem uma estatueta. E isso eu sei porque tem um vídeo no site também que mostra mais detalhes da planta além das imagens que eu estou trazendo para vocês. Aqui a gente tem a área de banheiros e tem como se fosse uma lojinha aqui nesse pavilhão, que depois que foi desativado, ele está sendo utilizado apenas como um museu aberto. Aqui tem a entrada do museu, uma outra entrada também, desse pavilhão no caso. Tem uma parte aqui que desculpa, que é formada por bancos e essa parede. E aí a gente vai observar no decorrer dos slides. Tem essa planta daqui também, que é na escala 1:50, que ela está sendo vista com uma maior projeção do ambiente. No caso, aqui a gente consegue ver uma parte do terreno, vegetação, a planta que já está coberta aqui. Aqui a gente vê, coberto. E isso aí a gente vai estar tirando de informações para a gente poder construir a nossa planta. A gente vê qual é o tipo de cobertura que tem, como é a cobertura. E aqui a planta na escala 1:200, onde a gente vê também mais um pouco do entorno da planta. No caso aqui a gente vê ruas, vê parte de vegetação também, relevo. E aqui eu estou trazendo algumas perspectivas. Pronto. Aqui quando a gente observa aqui, essa parte daqui é como se fosse um estacionamento. A gente percebe aqui pela imagem, estacionamentozinho aqui. A piscinazinha que está do lado, que a gente vai ver aqui, a piscina aqui. E é como se essa vista dali tivesse sendo tirada daqui. A gente tem essa segunda perspectiva, que aqui a gente consegue ver a escada de trás. A gente vê que tem uma parede de vidro, uma parede de alvenaria, outra parede de vidro aqui, como uma parede de alvenaria ali ao fundo, os bancos, o tipo de piso.
como é que é o piso aqui, ó, isso aqui é um tapete, talvez. E aí a gente vai vendo aqui, ó, parede de alvenaria, parede de vidro, a escadaria que está no fundo, outra parede de vidro aqui, a parede de alvenaria aqui, a perspectiva de fora também, aqui ó, escadaria de fora, portão, vegetação, aquela parte de trás que tem o banheiro. E aí eu vou deixar esse slide disponível para vocês verem mais ou menos de onde é feita essas perspectivas e qual é o tipo de material que está sendo mais ou menos utilizado ali. Lógico que a gente não vai encontrar todos os materiais rápidos assim no Revit, porque boa parte deles a gente vai precisar configurar. E aí vai estar sempre tendo. Essas imagens também foram tiradas lá do site. Tá até aqui, ó. O site é aberto já. Aqui a gente consegue baixar as plantas, essas plantas que eu baixei ali. E aqui tem um vídeo de 12 minutos, 12:56, onde tem mais detalhes sobre o pavilhão. E aí a gente pode tirar algumas informações visuais. No caso aqui, ó, a gente tá olhando que a base do piso, ela tem mais ou menos, digamos, 1 metro ou 80 centímetros, que é o que eu vou desenhar lá na planta. Isso aí a gente já vai tirando de informações, porque quando a gente for fazer a modelagem, quando for fazer a questão da escadaria, que a gente vai ver mais pra frente, isso poderia dar um problema na questão da construção, se eu fizesse ela com um tamanho muito pequeno, porque tem a questão dos cálculos, como vocês sabem. Então vamos dar o início agora à nossa planta no Revit, e aqui a gente vai abrir um projeto novo. Vou vir aqui no meu template base que eu criei. Pronto. Aqui eu tenho planta elevada, tá até aqui ó, escrito errado, que eu percebi isso depois. Vou botar aqui. Planta. Se você quiser também alterar no seu, se você tiver errado também pode alterar, não tem problema. Você vai só salvar depois essa questão do projeto. E para a gente poder iniciar o nosso desenho, a gente não pode estar nessa parte daqui, que essa parte daqui serve mais para visualização do desenho. Então a gente vem para aqui. Eu vou precisar alterar aqui também para 3,80 por conta do piso, da elevação do piso que eu for fazer. Vou botar aqui 3,80. E aí a gente vem para aqui, para planta baixa térreo, para a gente iniciar o nosso desenho. Como eu não fiz uma modelagem no AutoCAD, que seria o ideal, seria melhor para trabalhar se eu tivesse feito uma modelagem no AutoCAD, eu vou iniciar a minha modelagem com o PDF que foi baixado. No caso, aqui eu venho em inserir. Isso é o mesmo processo também para se você fez a modelagem no AutoCAD. Aqui, inserir. Aí você pode importar um arquivo do AutoCAD ou importar um PDF ou uma imagem, e aí vai depender do que você vai utilizar. Eu vou utilizar um PDF. Vou importar um PDF, vou procurar onde eu salvei o meu PDF, e aqui eu tenho a minha planta embaixo em torno, que é o que o site me disponibilizou. Quer dizer, não é essa daqui, é essa daqui, ó. Perdão. Planta. Pronto. Tenho aqui a minha planta. E aí eu vou mais ou menos centralizar esse meu desenho aqui. Centralizei. E aí, ó, se eu fizer esse movimento de movimentação, ele vai movimentar. E não é isso que eu quero. Eu quero que essa planta ela fique fixa, para quando eu desenhar em cima dela, o desenho não se movimente. Porque, digamos, que eu estou fazendo a minha base aqui e de repente essa base daqui do meu desenho, ela se movimenta e aí vai sair em locais errados.
o desenho. Como é que eu faço para fixar ela? Aqui a gente tem esse pino de fixação, que a gente tem mais ou menos similar àqueles que a gente via na época de escola. Não sei se na sua escola tinha, pelo menos na minha tinha. Que você pina um papel num mural de cortiça. Clica nele, o desenho aqui ó, fica fixo. Se eu tentar movimentar ele não vai sair. Se eu quiser destravar esse desenho, eu só faço clicar aqui no pininho, ó, despinei, ele pode ser movimentado. Eu não vou movimentar porque eu já sei que ele se movimenta por conta de estar solto. Vou pinar novamente. E agora a gente vai iniciar a configuração de dois materiais bases que vão ser utilizados nessa aula, que será o piso e as paredes. Para o piso, eu vim aqui na minha aba de arquitetura e seleciono a ferramenta de piso. Aqui ele vai me dar um piso genérico e aí eu vou precisar fazer uma configuração em cima desse meu piso genérico. Ele dá uma sequência de pisos aqui, porém nenhum desses aqui eu vou utilizar. Eu vou utilizar o meu piso genérico. Vou clicar em editar tipo e aí eu não vou fazer alterações em cima desse arquivo. Por quê? Porque se eu fizer alterações em cima desse arquivo, quando eu precisar, digamos, eu preciso dele para fazer uma outra coisa. Se eu alterar em cima dele, se eu tiver, digamos, dois pisos diferentes e eles são modelados, e eu modelar os dois com o mesmo piso, ele vai ter alterações no momento do desenho. Ou seja, digamos que eu tenho um piso que ele deveria ter 40 e o outro deveria ter 30. Se eu alterar esse daqui de 40 para 30, quando eu alterar os dois vão ficar nivelados. E não é isso que eu quero. Vou clicar aqui em duplicar. E aí eu vou escolher aqui o meu piso. Vou botar aqui piso mármore 1 metro. Por que 1 metro? Eu vou fazer como se a base minha ela descesse a 20 centímetros de profundidade. Vou dar OK. Que aí os 20 centímetros eu estou colocando como sapata. Eu não sei qual é a altura ideal para sapata ainda, porque eu não cheguei a ver essa questão estrutural ainda. Deixa eu voltar aqui. Cancelar. Para vocês editarem a altura do piso, porque aqui o piso está com 15 centímetros. Então eu vou editar. E aqui eu vou precisar inserir, no caso, uma modalidade de estrutura. Com ela selecionada aqui toda em preto, digamos que você clicou fora. Para selecionar toda aqui, eu clico aqui ao lado da numeração. E aí eu vou mover para cima. Se a gente reparar aqui, ó, esse limite 2 é o limite do núcleo e esse 4 está o limite do núcleo. Por que tem essas partes aqui de camadas? E o que é que elas dão de informações? A gente tem aí, digamos, é como se essa parte daqui fosse a minha parte de concreto, que fica no meio da minha modelagem, e essa parte aqui ela fosse a parte externa. Digamos, eu apliquei um piso cerâmico, esse piso cerâmico ele tem que ficar em cima do meu concreto, não é? Na construção funciona dessa forma também. Eu tenho o meu piso concreto, tenho o meu piso cerâmico, e aí eles estão em níveis diferentes. Aqui eu vou mudar. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Aqui eu vou mudar para 10, 0,1 e aqui eu vou alterar para 9,9. 99, quer dizer 99, porque aí quando eu alterar aqui, ó, meu valor de referência ele vai para 1 metro. E aí eu vou precisar editar o tipo de material.
Para a gente poder colocar o tipo de material, a gente vem aqui nesse por categoria, clica aqui, e aí eu vou pesquisar o meu tipo de material aqui. No caso, essa parte que eu escolhi é a parte do meio, que seria o concreto. Vou procurar concreto, faixa de areia e cimento, cliquei aqui. Vou clicar aqui em utilizar aparência de renderização. Por que é bom clicar aqui em utilizar aparência de renderização? Porque quando eu for fazer a parte de renderização e modelagem no 3D aqui, que a gente for visualizar o 3D, essa aparência de renderização vai ficar visível para a gente. Vou olhar aqui se realmente é o material que eu quero utilizar. Vou dar só uma aumentada aqui, ó. E aqui a gente consegue ter uma pré-visualização desse material. É o que eu quero, vou clicar em OK. E aqui a gente vai mudar o material. Como eu sei que não existe um mármore aqui, ou pelo menos eu não consegui achar, ó, mármore, não consegui achar, nem aparece aqui, nem aqui. Quando não aparece aqui, às vezes aparece aqui alguma coisa. Digamos aqui, ó. Azulejo. Aqui tem uma quantidade de azulejos e aqui tem outra. Ó. Se a gente utilizar aqui, ó, olhar aqui, tem outros tipos de azulejos. Então, eu posso utilizar esse daqui. Como é que eu faço para utilizar esse daqui? Que eu quero utilizar esse. Vamos dar uma visualização. Porque aí a gente vai ter mais ou menos o estilo daquele que está lá no desenho. Vou só alterar a cor aqui. Não vai me deixar editar. Depois eu mudo na questão de materiais. Aqui a gente vai adicionar esse material aqui em cima. E agora eu posso alterar a cor do meu material. A gente viu lá pelo slide que a cor do material é como se fosse um bege. E aí eu posso criar o meu material de acordo com uma outra referência. Porém aqui eu vou utilizar aqui, ó. Botar aqui no laranja mais ou menos. E aí eu vou alterar aqui, ó, de acordo com essa cor. Será que vai ficar? Pronto, deixei aqui o meu piso de ardósia, clicar em OK, vou clicar em OK, porque eu já tenho o meu piso com distanciamento de 1 metro. E aí eu vou precisar desenhar o meu piso. Vou clicar aqui na ferramenta de linha, vou dar uma aproximada do meu desenho, e aí eu vou fazer todo o meu contorno aqui, ó. Vou desenhar aqui, e aí eu vou aproximando para desenhar em cima do meu desenho. E aí eu vou puxando. Aqui eu vou ter que desenhar por fora mesmo. Outra coisa muito importante que a gente vai ver daqui a pouco é a questão de quando eu desenho um piso, eu vou até mostrar isso depois a vocês. Quando eu faço o desenho do meu piso e eu vejo que tem detalhes como o da piscina, e digamos que eu tenha aqui, como o da piscina, como o dessa outra parte aqui, que essa outra parte aqui eu vou desenhar por fora talvez, ou eu faço o desenho mesmo, porque aqui a gente viu que tem a questão da parede de alvenaria, então eu vou desenhar aqui, ó. Desculpa. Desculpa novamente. Vou terminar todo o meu desenho.
fora, então eu vou continuar aqui. Aqui. E aí eu desenho até o final da minha escada. Aqui. Por que eu vou desenhar até o final da minha escada? Porque eu vou desenhar a escada depois por fora. Eu vou desenhar com outro comando, com o comando de escada. Aqui a gente viu que ficou por fora, ó. Vou deixar aqui. E vou dar um OK. As linhas precisam estar em ciclos fechados, ou seja, aqui eu não consegui fechar, então vou ter que voltar. Ctrl Z. Ctrl Z. E aí o desenho tá aqui. Veja aqui. Pronto, fechei meu desenho. Vou dar um OK. E aí ele me dá todo o meu desenho. Vamos dar uma visualizada? Como é que eu faço para visualizar? Eu tenho aqui minha vista leste. E aqui o meu desenho, ele está abaixo do nível do solo. E não é isso que eu quero. A gente viu pela imagem que ele está acima do nível do solo. E isso a gente vai ver daqui a pouco na questão de alterações de piso. Porém aqui eu vou precisar fazer outra alteração que eu não contei ainda, que no caso seria essa daqui, ó. Eu tenho meu piso aqui, porém eu sei que aqui tem uma piscina, aqui tem uma partezinha com lago, aqui tem outra também. E aí esses espaços precisam estar abertos para esse tipo de construção. Como é que eu faço para editar aqui? Dou 2 cliques e aí eu venho com a minha ferramenta e tudo que está entre esse piso aqui, se eu desenhar outro piso aqui dentro, ele vai dar como se tivesse cortado. A gente vai ver isso agora. Vou clicar aqui e aí eu vou construir até aqui. Por que eu não vou construir no todo? Porque se eu tocar na linha aqui, ela vai abrir e vai me dar um erro. Vou ver aqui também, ó. Venho aqui, faço todo esse desenho dessa piscina. E agora aqui pronto. Vou dar um OK. E aí eu tenho os meus espaços cortados. Para a gente poder dar uma visualizada no 3D que não está aqui nessa vista lateral aqui, ó, eu venho aqui na minha casinha e habilito a vista 3D padrão. E aí a gente vai ter uma pré-visualização agora aqui, ó. O espaço da piscina, o espaço da outra fontezinha aqui e a outra fontezinha de água. Aqui a gente tem nossa base com o piso de ardósia já nela, que aqui não está dando para visualizar, talvez por conta disso aqui, ó. Realista. Pronto. Tenho aqui o meu piso de ardósia já colocado. E isso aí a gente vai alterar depois. Aqui é o piso de concreto. Se a gente olhar aqui, ó, concreto. Pronto. Tendo a pré-visualização aqui, a gente volta para nossa planta baixa térreo. E aí eu preciso visualizar o restante dos meus materiais. Porém, eu primeiro vou alterar aqui a altura desse meu piso. Como é que eu faço para alterar a altura dele? Aqui a gente tem essa outra barrazinha daqui. Vou dar uma diminuída aqui, ó. Diminuir aqui para a gente poder ter uma visualização. Aqui eu tenho nível, ó, restrições, nível, planta baixa térreo. E aqui eu tenho a altura de deslocamento em 0,00. Aqui eu vou precisar alterar para 8, porque aí eu estou subindo o meu piso em 80 centímetros. E aí eu vou aplicar. Quando eu for visualizar no 3D ou
na elevação leste, aqui, a gente vai ver que o nosso piso ele subiu em 80 centímetros e ficou 20 centímetros de sapata abaixo do solo. E agora eu vou precisar desenhar todas essas minhas paredes. Como é que eu faço para desenhar essas paredes? Eu vou criar paredes, porém eu não estou conseguindo visualizar aqui. Como é que eu faço? Quando eu clico aqui, a gente tem uma pré-visualização. Porém, se eu for clicar no comando parede, eu não vou conseguir desenhar. E aí o que eu faço? Seleciono aqui o meu piso, teclo duas vezes na tecla H do teclado, HH, e aí eu oculto temporariamente o meu piso. E aí eu vou desenhar toda a minha parede, porém eu vou precisar fazer as minhas pré-configurações. Vou clicar aqui, ó, parede básica de 20 centímetros, vou editar, e aí eu vou duplicar. Sempre lembrar, eu tenho que duplicar, porque se eu alterar em cima desse daqui, tudo que for construído com essa parte daqui vai ficar igual às outras que eu for construindo. Então aqui eu vou botar parede branca 15 centímetros, porque aí eu vou especificando o tipo, a largura, e vou saber qual é a minha parede de 15 centímetros quando eu for fazer o meu desenho. Vim aqui em editar, e aí eu sei, lógico, como a gente aqui está fazendo de maneira rápida, só para a questão de entrega da atividade mapa, eu não preciso me atentar a tantos detalhes, porque aí no caso, se eu fosse fazer uma parede ou um piso da forma correta, eu teria que seguir algumas especificações do tipo, vou botar como exemplo a parede. Digamos que eu tenho a parede, vou construir uma parede física no local. Eu sei que a parede ela tem o tijolo. Antes da aplicação de concreto, eu tenho o chapisco. E aí eu tenho o chapisco. E em cima do concreto eu vou ter, digamos, a aplicação de massa corrida. E isso tudo tem que estar especificado no momento da construção da parede. Eu tenho que especificar o que seria cada material. E aí eu vou adicionando camadas. No caso aqui eu vou excluir, porque a gente não vai utilizar tantas camadas assim aqui agora, porque isso aí é coisa que vocês têm que ver depois. Vou botar uma camada acima, vou inserir uma nova, e aí eu vou movimentar essa camada para baixo, porque aqui é como se eu tivesse minha camada de tijolo, a camada de concreto de fora e a camada de concreto, no caso o reboco, por dentro. Aqui reboco, tijolo, reboco. E aí eu vou alterar os valores. No caso aqui, vou alterar para 1, 0,01. E aí 0,01. Aqui eu vejo que está com 22 centímetros e não é isso que eu quero. Aqui eu vou precisar alterar para, no caso, 13. E aí quando eu clico aqui na numeração, eu tenho minha parede com 15 centímetros. Agora eu vou precisar especificar os materiais. Vou no do meio, clico em tijolo. E aí tem o tijolo comum aqui, que é o que eu vou utilizar. Aqui eu tenho a pré-visualização. Vou dar um OK. Tenho aqui o meu chapisco, que no caso, o meu chapisco não, meu reboco. E eu vou botar concreto não, cimento, faixa de areia, concreto, cimento. E ainda vou dar outra alterada, eu vou fazer realmente essa questão do tipo de material aqui, porque senão a minha parede ela vai ficar toda em preto, no caso concreto, dentro e fora. E aí vou inserir mais duas e vou ter que alterar aqui acima
e vou movimentar essa daqui para baixo. Vou alterar aqui para 0,01 e aqui 0,01. Aqui eu vou alterar para... Não, vou alterar para 0,5. 0,5, 0,5, 16 e aqui eu boto 0,5. Ficou com 19. Vou botar aqui 0,1 mesmo, que eu altero só o do tijolo. E aí a gente precisa saber todas essas questões de dimensões. Vou botar aqui 28, 29. Pronto, 15 centímetros. E aí eu preciso saber a especificação desses materiais no momento de fazer essa questão de configurações. Aqui eu vou criar um material novo. No caso, para eu criar um material novo, eu venho aqui nessa cruzinha, crio um material novo e aí eu vou no meu material novo aqui e vou renomear. Vou colocar, digamos, massa corrida branca. E aí eu vou alterar aqui, no caso a cor da minha massa corrida, vou colocar o branco. E aí eu tenho uma pré-visualização aqui, vou dar um OK. E aqui a minha massa corrida branca está aplicada. Venho aqui e aplico também a massa corrida branca e vou dar um OK. Vou dar OK novamente e aí eu tenho a minha parede branca feita. Vou agora especificar a altura da minha massa corrida, que no caso da minha parede, que seriam 3 metros. E aí quando eu for desenhar também eu preciso me atentar à linha de localização. Eu geralmente utilizo face de acabamento externa, que aí quando eu clico aqui, ó, eu tenho essa minha parede sendo construída aqui, ó, exatamente de onde está aqui. Porém, digamos que eu escolhi a errada. Digamos que eu escolhi essa outra daqui, ó, face de acabamento interno. E aí a minha parede ela foi construída aqui onde não era para ter sido construída. Como é que eu faço para alterar? Dou um espaço e aí ela vai me construir aqui para o lado de dentro. Só que eu estou percebendo aqui, ó, também que ele está passando um pouco para dentro da piscina. Então eu vou precisar clicar um pouco aqui fora para poder não ficar tão em cima da piscina. Vamos clicar aqui com face de acabamento externo, porque aí eu boto aqui, ó, nessa ponta de cá, dou um espaço e ela constrói para dentro. Ó, tá vendo aqui, ó, tá em cima da linha. E aí eu vou construindo aqui. Não se preocupe que esse espaçozinho daqui que não está sendo construído, ele vai ser construído, que a gente vai ver aqui, ó. Vou clicar aqui. E aí quando a gente for observar lá, aqui a gente percebe que tem uma janela, um janelão no caso. Isso aí a gente tem que estar observando no momento da construção da planta. Cliquei aqui, ó. Terminei minhas paredes aqui. Vou dar um ESC, mas o comando ainda continua aqui. Então eu vou construir aqui, ó, essa minha parede. E aí todos os elementos de parede que eu for construindo, eu vou construir todos com o mesmo, digamos, layer. Essa parede daqui é uma parede de alvenaria também. Isso a gente tem que observar no momento de desenhar. Aqui ficou faltando
às vezes acontece de eu falar também muito baixo. Então, o ideal é que você ou esteja assistindo com fone de ouvido ou assistindo em TV Smart, porque aí fica mais alto um pouco. Eu cheguei até a comprar um microfone que era para poder ficar um pouco mais alto, porque o áudio do meu notebook também é muito baixo. É mais baixo do que o do microfone, para ter uma ideia. E aí eu tenho todas as minhas paredes construídas. Vou selecionar aqui, ó, todas as minhas paredes, porque lembra que a gente tinha feito aqui, ó. Lembra que a gente tinha feito a nossa base e aqui ela está iniciando com o deslocamento da base em 0. Então eu vou precisar alterar aqui a altura da minha base, dessas minhas paredes. Vou selecionar todas as paredes aqui, Ctrl, e saio clicando em todas as minhas paredes, porque aí a gente vai ter como alterar todas de uma vez só. Digito aqui 8, vou dar uma aplicada, e aí quando eu for visualizar no meu desenho, aqui ó, eu tenho o meu desenho já pré-construído aqui, ó, parede, parede, e aí eu vou tendo o meu desenho mais ou menos moldado. Então essa aula a gente termina por aqui. Deixa eu só dar uma visualizada aqui, mostrar para vocês como é que faz para utilizar aqui, ó, essa questão da visualização aqui no 3D. Caso eu queira voltar para o início, eu só faço clicar aqui na casinha que ele vai voltar para a posição que estava, o 3D. E essa aula é sobre isso. A gente viu a questão de construção de base, a gente viu a planta do pavilhão, como ela é feita. Na próxima aula eu pretendo que a gente veja a questão das paredes de vidro e a questão da construção aqui atrás, a piscina e talvez até a construção, acho que eu já falei da escadaria. Então por essa aula hoje é só isso. Espero que você tenha gostado, espero que você também tenha aprendido alguma coisa em relação ao que eu estava explicando. Espero que também tenha sido entendível para você, como foi para mim. E no mais, obrigado por ter assistido até agora. E tchau, até a próxima aula.